Puta que me pariu, tá um calor aqui em Uberlândia. Meu Deus do céu. Mas, oi, eu sou o Tio Braz e esse é o Não Acadêmico, o canal para a gente conversar um pouco sobre análise de discurso, narratologia e contação de história. E finalmente chegamos no último vídeo dos pilares da narrativa. Esse é o último vídeo dessa série de pilares da narrativa, né, que eu tô repetindo desde o primeiro vídeo falando. Os pilares da narrativa são elas: tempo, espaço, personagens, voz narrativa e enredo. Esse é o vídeo de enredo. E finalmente chegamos a esse vídeo, porque eu achei que eu não fosse fazer. Eu achei que eu não fosse continuar esse canal até o ponto de chegar em enredo, mas eu vi que vocês estão comentando, o canal tá crescendo, tendo, tendo os likes, e por falar nisso, né, aquela pataquada de YouTube, deixa like, comenta, compartilha esse vídeo com quem você acha que se interessa por esse assunto, aquela pessoa que vai te contar uma fofoca, mas a fofoca é até boa. Até compensa você gastar seu dia para ouvir aquela fofoca, mas a pessoa não faz ideia de por onde começa a contar, e aí ela conta as coisas tudo trocada, tudo torta. Manda esses vídeos para ela e fala: Fia, escuta isso aqui, assiste isso aqui pra você aprender a me contar a fofoca direito. Que seja isso, não tem problema. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e vamos embora pro enredo, porque ele é o último, mas não é o menos importante. Aliás, se você me pergunta, tio, o enredo é a coisa mais importante de um livro, de um texto? Eu posso te responder com a mesma sinceridade, sim e não. Depende do que você quer vender com o seu texto. E aí a gente já entra numa parte de enredo que é que é meio público-alvo, mas, vou queimar a largada e já falar sobre público-alvo agora, antes de explicar de fato o que é o enredo. Quando você vai escrever uma história, você precisa definir quem é o seu público-alvo. Que é público-alvo? É para quem você está escrevendo aquele livro, aquele texto. Quem você quer que leia aquele texto. Não adianta você colocar, você vai escrever um texto generalizado, genérico, para ser lido de crianças de 6 anos a adultos de 80. Você não vai conseguir, porque historicamente falando, evolutivamente falando, né, no caso de evolução social, a gente tem linguagens diferentes para grupos diferentes. Se você quer que mulheres leiam a sua história, você tem um jeito de escrever isso. Se você quer que homens leiam a sua história, você tem um outro jeito de escrever isso. Se você quer que crianças leiam o que você escreve, tem um jeito de fazer isso, e o mesmo funciona para pessoas mais velhas, meia idade, jovens adultos, adultos ali de 25 a 40 anos, adolescentes, pré-adolescentes, que é o infanto-juvenil. Tem linguagem específica para cada faixa etária, para cada classe social, para cada gênero, para cada idade, entendeu? Definir o seu público-alvo talvez seja uma das coisas mais importantes que você precisa ter, você precisa pensar quando você vai escrever um livro. Quem eu quero que leia o que eu estou escrevendo? E a partir disso, você define se o seu enredo é o mais importante, se os seus personagens são mais importantes, ou se o lugar e o tempo é mais importante. Ou se é a sua voz narrativa. Um exemplo que eu deveria ter dado no vídeo passado sobre voz narrativa e acabei não dando é do Todo Mundo Odeia o Chris. Você lembra que tem um narrador que é o próprio Chris adulto, narrando o que aconteceu com ele quando era criança? Ser o mesmo personagem, só que adulto, narrando o que aconteceu com ele criança, também transforma ele em narrador Deus intruso e não narrador em primeira pessoa. Porque não é aquele Chris criança que está narrando, é o Chris adulto narrando em tempo passado o que aconteceu com ele quando era criança. Então, depende do seu público-alvo, dependendo do seu público-alvo, você direciona o seu texto para aquele grupo que você quer que leia. Pode ser um grupo nichado, como por exemplo, eu quero escrever um livro para ou um conto, ou uma poesia, ou um poema, ou uma prosa poética, ou uma música, ou uma peça de teatro, ou eu quero escrever algo, um texto, para órfãos do punk dos anos 90. É um nicho. Vamos combinar que é um nicho. Eu quero escrever um musical para viúvas de guerra.
é um outro nicho. Saiba qual é o seu público-alvo antes de sentar para escrever. E, aliás, falando em sentar para escrever, quando eu comecei esse canal, você deve ter pensado, tá, ele vai explicar como é que escreve, então tá bom, eu vou sentar aqui e vou escrever alguma coisa. Até agora, eu não falei para você sentar e escrever. Eu tô te explicando um monte de caralho de coisa, uma ruma de coisa aqui, para você entender e planejar e pensar e traçar estratégias antes de sentar e escrever. Ainda não chegou nessa hora de sentar e escrever. Talvez depois desse vídeo, talvez, mas vamos pro enredo logo de vez, porque aí a gente já entende o que é esse caralho desse enredo. Muita gente chama o enredo de trama, e muita gente acha que enredo e trama são coisas diferentes, mas não são. É a mesma coisa. São duas palavras que descrevem a mesma coisa. Talvez explicar dentro do significado da imagem que traz enredo é um pouco mais difícil. Vamos usar um pouco aí a imagética, que é um estudo que a gente faz dentro de um caralho de um monte de outras coisas, que é multidisciplinar também, que envolve filosofia, envolve sociolinguística, envolve antropologia e envolve um monte de nomes. Eu já citei aqui o estudo da Angela Bosch, chama Teoria do Protótipo, que é esse estudo da imagética, só que com um foco muito específico, que é criação inconsciente coletiva. Mas calma, vamos voltar ali, pegar na imagética. Enredo não é uma palavra que me traz alguma coisa. Trama já é uma palavra que me traz alguma coisa, me traz uma imagem. Que imagem é essa? De um tecido. Você já viu como são feitos os tecidos? Você já viu um tear, como funciona? Você tem uma máquina, né, geralmente de madeira, ou as industrial, né, que é de metal, isso aqui. Mas vamos pensar numa caseira, que é mais fácil. É uma máquina de madeira alta que você coloca os fios na vertical, vários, até a largura que você quer que tenha o seu pedaço de tecido, ou a sua manta, ou o seu cachecol, ou o que quer que você vá fazer, um pano de prato. Você coloca os fios na vertical e aí você vem trançando ou tramando a imagética do negócio. O fio horizontal, que aí você vai vir fazendo assim, você vem, aí terminou aquele pedaço, você continua fazendo, você corta, enfim, né? Isso é uma trama. Isso é da onde veio a palavra trama, a semântica da palavra trama para livro, para enredo, para cinema, para série, para musical, para, enfim, vem do ato de tramar linhas, que é entrelaçar linhas para formar uma peça de tecido, no caso o texto para formar um texto. Então, um enredo ou trama é você entrelaçar acontecimentos ao ponto de formar uma história, com começo, meio e fim. Assim como eu venho fazendo aqui no canal, eu vou explicar a partir de exemplos. Não tem como eu exemplificar o que é um enredo a não ser eu te perguntar. Por exemplo, Jurassic Park é sobre o quê? Tapas e Beijos é sobre o quê? A Grande Família é sobre o quê? A resposta que você vai me dar é o enredo. Entendeu? O que é o enredo? Mas calma, que tem um jeito certo de responder essa pergunta. Lembra que eu venho falando já que tem algumas coisas que a gente assiste ou lê que parece que tá torto, que parece que tá faltando alguma coisa, que o nosso cérebro fica buscando, o nosso inconsciente fica buscando entender aquilo e não entende. E parece que tá torto, tá errado. O enredo, quando não é bem construído, geralmente também gera essa estranheza. Todos os elementos dos pilares narrativos que eu fiz vídeo até agora, se não forem bem trabalhados, geram essa estranheza. O que significa que o enredo não estaria de fora disso. A gente precisa aprender a entrelaçar direito as coisas no texto para o enredo ficar claro, não claro, mas para ele ficar de fácil entendimento. Eu estava vendo ontem, eu acho que ontem,
Eu tava vendo uma entrevista do criador do TED Talk, que ele. A regra que ele usa para as pessoas que ele convida a participar do evento, né, do TED Talk, é uma regra simples e que só que exige muito de do palestrante, que é o palestrante tem uma ideia X com a palestra dele, que é o TED Talk é curtinho, né, 10 minutos, 15 minutos. Então tem que ser conciso, tem que ter o palestrante tem que ter um poder de síntese muito bom e ele tem que ser coeso, certo? Certo. Eu preciso perguntar para alguém que acabou de sair de um TED Talk, de quem está assistindo o TED Talk, e perguntar para ela, essa palestra foi sobre o quê? E a resposta dessa pessoa tem que ser curta. Se ela for curta, se a resposta for curta, a pessoa entendeu bem que o palestrante quis dizer. E de preferência, a resposta da pessoa será a mesma resposta do palestrante. Quando eu perguntar para ele, a sua palestra é sobre o quê? Isso que ele não tirou do cu. Isso a gente usa na literatura. Quando você constrói um enredo e ele é limpo, e ele é maduro, e ele é bem construído, ele é bem entrelaçado, você pergunta para a pessoa e qualquer pessoa consegue responder sobre o que é aquele texto. E aqui eu vou fazer um parênteses também, porque tem uma galera que tem dificuldade de interpretação de texto, aí não consegue entender o texto porque a própria pessoa não consegue interpretar, enfim. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre quem está lendo, é sobre quem está escrevendo. Vamos voltar. Quando você vai pensar num texto, numa estrutura de texto, você precisa levar em consideração que o seu enredo precisa ser fluido. Ele precisa chegar na pessoa de um jeito fácil ou difícil. Isso é estratégia, não é enredo. Como você vai escrever esse enredo é estratégia. Não é o que a gente está falando aqui. Mas, independente da estratégia narrativa que você quiser usar, o sobre o que é o texto tem que chegar a esse entendimento, né, essa compreensão. Tem que acontecer fácil para quem está lendo. Mas não confunda o enredo com mensagem, nem arco. Eu vou falar nesse vídeo sobre arco de personagem e mensagem também. Mas agora a gente está só no enredo. Lembra dos exemplos que eu dei um pouco para trás aqui hoje? O Jurassic Park é sobre o quê? É sobre um cara que descobriu um jeito de trazer dinossauros de volta à vida. E no meio do caminho dá algo muito errado. Esse é o enredo. Essa é a trama. Quando eu te perguntar, esse texto é sobre o quê? A resposta precisa ser curta. Se ela for curta, tanto a pessoa entendeu a sua mensagem, quanto você conseguiu construir um texto bem montado e maduro ao ponto dessa resposta ser curta. Se a resposta for muito longa, o texto tem problemas. Precisa ser corrigido. Claro que existem alguns casos que a resposta não é tão clara, porque o enredo é não linear de propósito. Por exemplo, um filme clássico que é o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Se eu te perguntar, Pulp Fiction é sobre o quê? Fácil, fácil, assim, no susto, talvez você não consiga responder. Talvez eu não consiga responder. A gente precisaria pensar um pouco. Não, pera, é porque o filme, a gente assiste ele numa forma não linear. Ele não acontece do começo ao fim. O meio tá lá no final, o final tá no começo. Então, calma, deixa eu remontar o filme na minha mente, que eu te explico o que que é. Exigir um esforço mental da gente para responder sobre o que é o enredo não significa que o enredo está mal escrito ou mal construído. Ele só está mal construído se a pessoa, se quando você pergunta para alguém, a pessoa se enrola para responder. E de preferência, se for a própria pessoa que escreveu o texto, que não consegue explicar, sim, numa frase simples, sobre o que é o texto dela. E enredo é diferente de arco. Arco é o que é a jornada individual do personagem dentro daquela trama. Lembra que eu falei que trama são ações ou acontecimentos entrelaçados? E eu vou fazer de novo aqui o gesto aqui. O que é, quais ações são entrelaçadas? Pode ser um acontecimento do mundo, por exemplo, a trama de Vulcano
que é um filme catástrofe da década de 90, eu acho, começo dos anos 2000, mostra um vulcão nascendo no meio de Nova York, São Francisco, em algum lugar dos Estados Unidos, no meio de uma cidade. Então, a trama dos personagens é entrelaçada com esse clock time, esse tempo do vulcão, esse passo a passo do vulcão entrando em erupção no meio de uma cidade. Esse é um tipo de trama. Você mistura o que está acontecendo no mundo com o que está acontecendo com os personagens. E o que está acontecendo com cada personagem é o que a gente chama de arco. Então você tem alguns tipos de arco. Você tem o arco heróico, o arco vilanesco, o arco de conhecimento, que é quando um personagem entra na história para contar coisas do mundo ou da trama, enredo, para os personagens, para eles se situarem na atual história. Você tem arco de redenção, que eu já falei lá atrás, que geralmente quando a gente usa um arquétipo do vilão perfeito, a gente coloca esse personagem, espera-se, né? Que a gente coloca esse personagem num arco de redenção. Que é o arco? Pensa no formato geométrico do arco, que é uma semicurva. Semicurva não, um semicírculo, que é uma curva, né? Você pega o personagem aqui, faz ele passar por muita coisa e volta ele mais pra frente pra meio que comparar ele com o ponto da onde ele saiu. Se ele continuar com o mesmo, se ele for o mesmo personagem, ele é um personagem raso, mas dentro do seu próprio arco. Não importa. Se ele chegar diferente, ele é um personagem redondo. Arco narrativo independe do tipo de personagem que você está lidando. Tanto rasos quanto redondos têm o seu próprio arco, mesmo que seja um arco fraco, ou chato de ler, ou não importa. Cada personagem tem o seu próprio arco, e é muito importante a gente pensar o que esse arco significa para a história. Mas aí a gente entra numa outra coisa que faz parte do enredo também, que é a mensagem. E para explicar a mensagem, tem um negócio muito bom e muito que virou meme durante um tempo. Para quem é mais 40, mais 30, vai, eu vou ser legal. Lembra do desenho do He-Man? Ou dos Thundercats? Mas aí o Thundercats eu reconheço que é para quem tem mais 40. Que no final do episódio, do He-Man principalmente, terminava o episódio e aí vinha o Adam ou o próprio He-Man transformado contar alguma coisa do episódio que você tinha acabado de assistir e meter ali uma moral do dia. A moral do episódio a moral do dia é. Isso é a mensagem. E para explicar a mensagem, tem um exemplo muito bom, de fato, que é muito didático. E mais uma vez eu volto para histórias infantis, porque eu vou fazer um vídeo só sobre por que histórias infantis são tão importantes para a literatura e para a construção da nossa sociedade. Você com certeza sabe da história do João e Maria, mas eu vou fazer um breve resumo aqui para relembrar alguns pontos. Existia uma mãe muito trabalhadora que criava os dois filhos sozinha numa fazenda que era um pouquinho afastado da cidade. E essa mãe saía todo dia para trabalhar e deixava com a filha mais velha, que era uma menina e um menino. Para a filha mais velha, ela falava: vocês, se forem sair para brincar, não saiam de perto da casa e não importa o que aconteça, jamais entrem na floresta. Mas criança, né? Uma desafia a outra, eu acho que é o João que desafia a Maria a ir na floresta, correndo e voltar. Tipo, é só ir e voltar. E criança é um satanás, né? Elas acabam indo para a floresta, as duas, a João e Maria. Elas têm um plano para voltar para casa, que é aquela trilha de pão que elas vão deixando ao longo do caminho. Porque elas se desafiaram a isso e elas simplesmente foram em busca de aventura, criança, muito impulsivo, não tem a carga de conhecimento de mundo, conhecimento prático que um adulto tem, então, enfim. Né. No meio do caminho, eles descobrem que a floresta é mágica e ela se mexe sozinha, as árvores se mexem, e que tem pássaros comendo as migalhas de pão que eles deixaram pelo caminho, logo eles não conseguem voltar para casa. No desespero de entender isso, chega uma mulher muito, muito boazinha, muito, muito bonita, muito dócil,
falando pra eles: não, calma, eu moro aqui perto, vocês não querem ir lá pra casa? Vocês estão com fome? Eu tenho comida lá em casa, né? Tipo, vamos lá, vocês vão lá pra casa, se alimentam e aí eu levo vocês de volta pra casa de vocês. Lembrando que eu estou falando do João e Maria dos Irmãos Green. O que acontece é que a João e Maria vão pra casa dessa velha, não é uma casa feita de doces, eles vão pra casa dessa velha, eles perdem a noção do tempo, dos dias e dos meses, e ela fica alimentando eles para depois eles virarem a comida dela. O enredo dessa história é crianças desobedientes que acabam caindo no ardil de uma bruxa má. A mensagem é: jamais aceitem qualquer presente de pessoas estranhas. Essa é a mensagem de João e Maria. Então, quando a gente vai trabalhar um texto, é muito importante a gente trabalhar a mensagem. Tem bastante gente que chama essa mensagem de subtexto. No teatro, é comum a gente trabalhar esse subtexto um pouco mais visceral. Tem o texto acontecendo no palco e tem um subtexto por trás daquele texto, que é o que o espetáculo significa. Ter uma mensagem é importante porque quando você escreve um enredo ou uma trama pensando na mensagem que você quer passar com aquele texto, você não se perde na hora do enredo. Quando você pergunta para alguém, ou para algum escritor, ou para algum autor, sobre o que é a sua história, e ele se enrola muito para explicar sobre o que é o livro dele, é porque talvez ele não pensou numa mensagem e está escrevendo só o que tem vontade de escrever, o que vem na cabeça na hora. Isso gera muitos problemas no texto, principalmente de foco, de direcionamento de personagem. E eu não estou falando que isso está errado, porque por incrível que pareça, isso não está errado. Só que você corre muito mais risco das pessoas não gostarem do seu texto quando ele não tem uma mensagem. O exemplo que eu usei aqui do João e Maria é uma coisa que é contada pra gente desde criança. Então, desde criança, a gente ouve histórias, a gente aprende histórias com uma mensagem por trás. Então, quando você chega na idade adulta e vai ler um livro de uma pessoa que não se preocupou com a mensagem, o seu inconsciente vai buscar aquela mensagem. Não, mas ela está querendo dizer o que com esse texto? O Matrix. Eu poderia ficar 100 vídeos falando aqui sobre o Matrix, da genialidade da obra das irmãs Wachowski. Eu poderia ficar anos aqui falando sobre o Matrix. Mas eu vou falar sobre enredo e mensagem. O Matrix é sobre o quê? Sobre o mundo dominado por máquinas, que transformou o ser humano numa pilha alcalina. Esse é o enredo de Matrix. E a partir desse enredo, todos os personagens reagem a isso e as coisas acontecem. Tem um mundo dentro da Matrix e fora da Matrix. Mas o enredo do Matrix, a trama do Matrix é essa. Qual é a mensagem de Matrix? Máquinas são más? Não. A mensagem de Matrix é: seja você mesmo. Nossa, mas essa é uma mensagem muito bizarra. De onde você tirou isso? As próprias Wachowski falaram isso. Todas as obras das Wachowski, de um modo geral, elas mesmas já falaram, todas as obras delas é sobre transgeneridade. Porque são duas mulheres trans, as irmãs Wachowski, então a obra delas tem sempre uma mensagem relacionada com transgeneridade. Matrix tem a mensagem: seja você mesmo. Por pior que seja, por mais difícil que seja, seja você. Porque não há nada mais libertador. Mas essa é só uma das possibilidades de mensagem. Porque no caso das Wachowski, elas são contadoras de histórias muito boas, muito boas. Vale muito a pena a gente analisar as obras delas com esse olhar de ponto de vista de narradores, de contadores de história, que elas ensinam muito pra gente em tudo o que elas fazem e já fizeram até hoje. Júpiter Ascending no Brasil foi traduzido como O Destino de Júpiter, e muita gente torce o nariz por esse filme. Elas pegaram a jornada do herói crua, sem mexer em nada, e transformaram num sci-fi espacial maravilhoso. Quando eu for entrar de fato na jornada do herói, eu com certeza vou citar Júpiter Ascending em vários momentos, porque
Júpiter Ascending deveria ser estudado em faculdade de contação de história, de tão bom que é o filme, quando você olha com esse olhar de contador de história. Mas volta, deixa eu tietar as Wachowski depois. Aqui agora a gente vai falar sobre enredo. E para variar, esse vídeo ficou já tá enorme, mas vamos só fechar um ponto aqui. Decidir tanto as três coisas que eu falei aqui. A trama, a mensagem e o público-alvo exige que a gente escolha outra coisa junto, que é um negócio chamado gênero textual. Eu não conseguiria ficar falando quais existem, porque todos os dias é inventado ou surgem no mundo novos gêneros textuais. O que a gente precisa saber do conceito é: gênero textual é um tipo ou é um jeito de contar uma história a partir de uma identidade narrativa. O que é essa identidade narrativa? É o. Eu sei que é redundante, mas é o gênero do livro. Para citar alguns aqui. A gente tem os romances românticos. Lembrando que romance não é um gênero textual. O romance romântico é um gênero textual. Romance é um tipo de texto. Assim como a gente tem poesia, poema, letra de música, texto dramaturgo, a gente tem romance, que é um livro, que é uma história feita em trama, com começo, meio e fim. Isso é um romance, tá? E esse nome vem das literaturas românticas de 1700 lá vai, e imprensa de Gutenberg e os caralhos, e mais eu vou separar alguns vídeos aqui para vocês para falar sobre a história da literatura, que começa no teatro grego, puta merda, século V a.C. Mas volta, vamos falar sobre enredo. Gênero textual. Tem romance romântico, é um gênero textual que é uma história com a identidade de ser romântica. Duas pessoas se conhecem, almas gêmeas ou não, prometidas ao longo das eras ou das encarnações ou não, e que ficam juntas, atravessam diversidades, superam problemas, e terminam felizes para sempre. Isso é um romance romântico. A gente tem thriller policial, que é um livro contado geralmente, né, pela ótica de um detetive ou de um policial. Toda a carreira de Agatha Christie é em cima desse gênero. Se vocês nunca leram Agatha Christie, se façam esse favor. Se dê esse presente e leia a Agatha Christie. E eu não vou citar nenhum livro. Pode pegar qualquer um e ler. Se você gosta de filmes ou séries policiais, leia a Agatha Christie. Mas eu vou ser estranho aqui e vou citar um, sim, que é o livro que eu mais gosto dela, que chama M ou N. O gênero horror, que muita gente chama de horror psicológico, horror cósmico, horror. Independente do cenário, e calma que eu chego em cenário, geralmente o horror ele é horror, tá? É um gênero. Os livros dos Warren, que tem livro, né? Dos filmes da Invocação do Mal, tem uns livros que são livros de horror. É um tipo de história que exige uma identidade narrativa, que endereça o gênero daquele texto. O cenário entra nessa identidade. Você não consegue contar um sci-fi espacial se não tiver elementos de ficção científica e elementos de espaço sideral. Uma coisa está dentro da outra. E ficção científica é um gênero textual e espaço sideral é um cenário. Entende como funciona? Mais um exemplo para a gente entender como é que é esse negócio de cenário. Power Ranger. Como é que você identifica fácil Power Rangers? São geralmente 5 pessoas que se transformam em colãs coloridos, entram em robôs gigantes e batalham contra monstros gigantes e vilões macabros que querem dominar a Terra. Mas essa explicação de cenário também tem a ver com Super Sentai, que é um gênero textual japonês. E eu tô só jogando essa sementinha de curiosidade para vocês, porque esse cenário, esse gênero, é muito curioso por si só. Mas vamos voltar aqui em Power Ranger. Você constrói a identidade narrativa de Power Ranger a partir de um mentor,
de 3, ou 5, ou 6, ou 10 mentorados, aprendizes desse mentor, que ao longo dos episódios, porque é uma série, em forma de novela, a história é contada em forma de novela, e novela é um outro gênero textual, e ao longo dessa novela, desses episódios, desses capítulos, dessas cenas, cada um desses personagens mentorados, desses aprendizes, precisam entrar em conflito com algum assunto próprio que vai ser refletido em algum assunto coletivo, algum problema coletivo daquele grupo, e que vai ser superado enfrentando o monstro do dia, e ter o monstro do dia também é uma característica desse cenário, e que no final do dia entra a moral da história, e tanto o personagem coletivo, né, que é o grupo, quanto aquele personagem indivíduo vão aprender alguma coisa, vão tirar alguma lição importante daquele conflito. É assim que você desenha um cenário, por exemplo, de Power Ranger. Vale muito a pena a gente estudar gêneros textuais antes de definir qual é o melhor cenário para nossa história. Eu sou escritor de distopias. Distopia é um gênero textual que envolve cenários. Eu escrevo hoje cyberpunk e steampunk. Cyberpunk tem um jeito de escrever cyberpunk para a história se parecer um cyberpunk, e elementos gráficos mesmo, elementos no mundo, tipos de personagens que não pode faltar, algum tipo de tecnologia específica que tem que ter, porque senão fica parecendo que é um cyberpunk meio torto. Tem que ter o cyberespaço, por exemplo, porque senão não é cyberpunk. Steampunk é a mesma coisa, mas o steampunk ainda é um outro vídeo que eu poderia fazer para ficar horas aqui falando sobre o steampunk, porque ninguém nunca bateu o martelo de fato em explicar o que é steampunk. Então, precisa ser vitoriano futurista, ou só tem que ser antigo futurista, um retrofuturista, ou entendeu? Vale a pena estudar sobre cenários para construir identidades narrativas quando você for escolher o seu público-alvo, o enredo, a mensagem e o arco dos personagens, para não fugir dessa trama. Agora você está entendendo essa trama, como ela é composta, como ela é construída. E a última coisa desse vídeo, que eu sei que ele já ficou imenso, porque eu gosto de falar, e pelo que eu tô vendo aqui, pelo comportamento do canal, vocês amam escutar eu falando. Então, vamos lá. Para a última coisa que você precisa lembrar quando vai escolher o seu enredo, que é o léxico. O que é léxico? O léxico é um grupo de palavras ou termos ou expressões de determinado lugar. Você já reparou que advogado costuma usar palavras difíceis? Com médico acontece a mesma coisa. Você já explicou, você já pediu uma explicação cotidiana de alguma coisa dentro da psicologia para um psicólogo? O jeito que eles falam, que essas pessoas vão falar para explicar sobre coisas que elas são versadas, estudadas e trabalham com isso, é de um jeito diferente. Elas usam palavras que no cotidiano a gente não usa tanto. Isso é léxico, é um grupo de palavras ou expressões próprias de um nicho, de uma profissão ou de um tipo específico de, de ofício no mundo. Eu falo muito sobre sci-fi espacial. Se você prestar atenção no Star Trek, principalmente, tem um termo que eles cunharam na série que é o Technobabble. Technobabble é essa. É tipo gibberish. Ai, pensa em inglês, droga. É tipo quando acontece uma coisa na nave, aí o capitão liga na engenharia e fala: relatório, ah, o relé do conversor de íons está. Isso é Technobabble. É você explicar uma tecnologia com palavras que remetam ideia de tecnologia espacial ou alienígena. Então, sabe, é você escolher palavras que vão deixar o seu cenário mais rico e vai ajudar o seu leitor na imersão dele naquele mundo. E geralmente o léxico pode ser usado tanto em diálogos quanto em textos descritivos, mas alguns tipos de léxico para algum tipo de texto é só no diálogo que aparece. Na trilogia Sombra e Ossos,
A escritora faz isso muito bem em diálogos. Ela apresenta todas as palavras novas, ou seja, o léxico daquele mundo que ela criou e onde as histórias se passam. Essas palavras novas aparecem em diálogos dos personagens. Isso é um jeito muito bom, muito gostoso de apresentar o léxico do seu texto. Gera uma estranheza no começo, nas primeiras páginas, mas as primeiras páginas de um livro geralmente gera estranheza mesmo, porque você está pegando o jeito do texto, da estilística de quem escreveu, do gênero do texto. Se você é, principalmente se você não é público-alvo daquele texto. Então, essa estranheza acontecer todas ao mesmo tempo no começo do livro é bom. Por incrível que pareça, ajuda na imersão do texto, tá? E mais um vídeo imenso sobre enredo, mas esse eu não quis dividir em dois, porque esse aqui eu não quis dividir em dois. Deixa só o de personagem. Puta que pariu. Lembrando que eu sou escritor, né? Já falei que eu sou escritor, escrevo distopias, cyberpunk, steampunk. No comentário fixado aqui do YouTube, você consegue comprar os meus livros. Se você ficou curioso para saber como eu escrevo, aquela coisa, né? Vai lá, compra. E muito obrigado se você comprar. Também tem um outro link no fixado aqui, que é um canal lá do site Roxinho, que sou eu e mais 3 amigos que temos um canal de RPG de mesa. Atualmente eu estou narrando uma campanha em Pathfinder 2, segunda edição. E a gente está lá todo domingo a partir das 18 horas. O que mais que eu tenho para falar? Esse é o último vídeo da série dos Pilares Narrativos. Eu quis meio que correr com esses vídeos, correr, entre aspas, né? Correr com esses vídeos para deixar esse material todo pronto aqui, para ser uma referência fácil para vocês. E uma última coisinha sobre enredo, que eu deixei para explicar nesse vídeo aqui também. Você percebeu que essa série inteira dos pilares da narrativa, desde tempo lá atrás, eu tô com a mesma camiseta e o mesmo boné? Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai colocar aqui no comentário o que você acha. Eu gravei todos esses vídeos no mesmo dia? Eu gravei todos esses vídeos só com a mesma roupa? Eu gravei um vídeo por dia? O que você acha? Sobre enredo, sobre mensagem? O que eu tô querendo dizer com gravar todos esses vídeos com a mesma roupa? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima.